Fala Brasil, sou eu César e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Um daqueles vídeos sérios que eu não gostaria de ter que vir gravar, mas é uma coisa muito importante e necessária e a gente precisa voltar a falar sobre regulamentação da internet, porque agora, mais do que nunca, isso é um assunto extremamente importante e precisa ser conversado, discutido e, acima de tudo, exigido pra gente aqui no Brasil. Então roda a vinheta para que a gente possa falar sobre esse assunto importante que é a regulamentação da internet no nosso país nos dias atuais. Roda a vinheta para que a gente possa começar mais um vídeo. Sim, Brasil, é um assunto delicado, importante, e antes que a gente comece a falar dele, não se esqueçam, mais uma vez, como a gente fala em todos os vídeos aqui, de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho caso você ainda não tenha feito isso, para que todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal, você receba a notificação em seus respectivos aparelhos, tá bom, gente? Então, sem mais delongas, vamos começar a falar do assunto de hoje. Eu vou abrir um pequeno parênteses maravilhoso para parabenizar a população de Rio do Sul, que é uma cidade do estado de Santa Catarina, no qual um prefeito extremamente homofóbico não permitiu que um evento da comunidade LGBTQIAPN+, com amostras culturais, com exibição de filmes, acontecessem em um espaço público, que fique bem claro. Inclusive, na semana passada eu faria um vídeo a respeito disso, e eu acabei não fazendo aqui, como vocês que me acompanham em minhas redes sociais sabem, eu passei por um perrengue emocional e um baque, uma situação muito complicada, que eu não vou entrar em detalhes do que foi, não quero falar sobre o assunto, espero que vocês entendam, inclusive a minha decisão de não falar sobre, mas esse seria o vídeo da semana passada e eu acabei não conseguindo gravar, mas neste vídeo de hoje eu quero parabenizar a população que acabou fazendo que um protesto acontecesse na cidade de Rio do Sul. E as pessoas não só da comunidade LGBTQIAPN+, mas também as pessoas aliadas da causa que fizeram com que isso acontecesse e que essa demonstração de força, essa demonstração de resistência e de resiliência de nossa comunidade para com a população do estado de Santa Catarina e da cidade de Rio do Sul. Parabéns a todas as pessoas envolvidas. Bom, vamos começar o assunto desse vídeo, e assim, é um assunto importante que não dá para trazer muita brincadeira, muito floreio. Como a gente está vendo agora, tem um bilionário aí que a sua riqueza é proveniente da mineração do pai dele de uma mina de esmeralda, se eu não me engano, né? Então não quer também procurar informação, não me faz... Não me apetece procurar informações sobre esse ser humano deplorável, esse ser humano horroroso, esse ser humano nefasto, nojento. E eu tenho um monte de adjetivos para trazer aqui sobre o Elon Musk, mas eu não vou trazer porque meu vídeo, inclusive, corre o sério risco de ser desmonetizado. Corre o risco de ser derrubado, já que eu não consigo monetizar meus vídeos aqui no YouTube ainda. Caso eu continue tecendo elogios e adjetivos magníficos para este ser humano sem caráter. Ele está querendo se aproveitar das reservas naturais que nós temos, que são úteis nas construções de seus carros elétricos. Até porque o Brasil agora, fazendo parte do BRICS, né, tendo Dilma como presidenta do banco do BRICS, né, então tem todo esse procedimento. A gente tem agora uma montadora da BYD, que é uma empresa chinesa de carros elétricos, que é a concorrente principal com o Elon Musk. Então, não acreditem vocês, jovens mancebos, jovens raparigas moçoilas, que a intenção deste ser humano é chegar no Brasil e salvar o Brasil. Primeiro que o Brasil não tem motivo e razão nenhum para ser salvo. Tinha
né, quando o Bolsonaro governava o nosso país. Hoje, a gente, graças aos céus e aos deuses e à capacidade do presidente que governa esse país hoje, a gente está com a vida um pouco melhor se comparada ao passado com o Bolsonaro no poder, tá bom? Então, essa questão toda, ela precisa ser analisada de vários sentidos e aspectos. Inclusive, se pessoas como bolsonaristas fossem meramente inteligentes, elas iriam entender que regulamentar a internet faria até com que o Alexandre de Moraes ou qualquer outra pessoa de lá, do STF, do STJ, do STE e do caralho de asa de qualquer outro poder judiciário ou legislativo do Brasil, deletassem suas contas. Por quê? Porque assim, a regulamentação ela precisa ser clara e ser dito o que pode e o que não pode ser falado dentro da rede social. Então, quando você tem uma regulamentação, só para lembrar, gente, existiu aí um tempo atrás que essa informação eu não vou saber precisar para vocês se ela é verdade ou não. E eu não vou pesquisar também. Façam vocês esse trabalho, tá, gente? Um trabalho de pesquisa. É interessante, inclusive, tá? Pesquisar sobre todas as coisas que a gente fala e tudo mais. Eu queria, mas eu vou trazer para vocês aqui esse exercício de falar, de pesquisar, de olhar direitinho todas as informações que são, né, trazidas para vocês e passadas. O que acontece? Há um tempo atrás, a gente teve informações aí que uma certa marca de refrigerante tinha ratos ou resto de rato dentro dela, tá? Além disso, também a gente teve aí uma marca de chocolate que tinha vidro dentro. Regulamentação serve para muitas coisas. Quando você regulamenta, por exemplo, a venda de um aparelho celular, de um videogame, de um eletrônico no geral, você permite que esse equipamento seja ressarcido caso quebre, caso venha com defeito de fábrica. A gente tem um monte de coisas hoje que são regulamentadas no Brasil. Pasmem, a regulamentação para qualquer outra coisa é necessária. E por incrível que pareça, a regulamentação de mídias sociais em outros países da Europa e muitos outros lugares já acontece. Por quê? Porque é importante. Porque assim, se você está entrando dentro de um país com um produto, seja ele tecnologia, seja ele rede social, seja ele carro, seja ele o que for, esse produto ele precisa passar por um monte de critérios. Por exemplo, equipamento, né? Tem que passar pela Anatel, tem que, se for produtos de beleza, produtos que vão em contato com pele, precisa passar pela Anvisa. Tem todo um procedimento de regulamentação desses produtos que são trazidos de fora do Brasil para dentro do Brasil. Então, quando se fala em regulamentar a internet, a gente não está dizendo que a gente quer criar censura. Muito pelo contrário, a gente quer criar uma lei, algo que proteja os produtores de conteúdo como as pessoas que estão navegando na internet só para consumir o conteúdo. Por exemplo, uma pessoa, vamos colocar a Lady Ellen agora do Big Brother, que teve o seu perfil no Instagram derrubado por causa de uma denúncias em massa. Ela não cometeu nenhum crime. Já a questão assim de algo de caráter, essas questões assim de índole são outros 500 e não vem ao caso também. Eu não quero nem me manifestar sobre isso. Se o que ela fez foi certo ou foi errado, problema é dela, né? Eu não quero problema pra minha cabeça, que eu tô cheio de problema já, então esse é um que eu não vou querer entrar, tá bom? É uma questão aí que fica a critério de vocês. Então, o perfil dela foi derrubado por um excesso exagerado de denúncias. Mas assim, se a gente tivesse uma regulamentação da internet, as denúncias são infundadas, porque por alguma razão, por mais que ela tenha sido escrota, tenha feito qualquer tipo de coisa dentro da casa do Big Brother, nas redes sociais dela, ela não cometeu nenhum crime, ela não teve nenhum comportamento criminoso que tivesse
que as pessoas viessem a denunciar ela por esse comportamento. O comportamento que ela teve foi na televisão, foi em outro lugar, não foi na rede social. Então, neste caso específico, o perfil dela não seria derrubado. E caso fosse derrubado e ela trabalhasse com o perfil dela, a empresa, no caso o Instagram, né, a Meta, que é Instagram, Facebook, né, WhatsApp, enfim, a empresa seria obrigada a ressarcir qualquer prejuízo financeiro que ela tivesse. É para isso que serve regulamentação. Agora, se a pessoa quer uma liberdade de expressão irrestrita na rede social para poder cometer crimes esses que na vida real nenhuma pessoa cometeria, nenhuma pessoa pode, porque racismo, LGBTfobia, machismo, tudo isso que é disseminado, né, em notícias falsas, as fake news, inclusive no Brasil, elas são proibidas na vida real. Nessa vida de carne e osso que a gente tem, não é permitido. Então, internet também não é terra sem lei. A gente não tem as fronteiras municipais, estaduais e nacionais que a gente tem na vida real. A internet não tem essa fronteira, mas a gente precisa entender que quando você acessa a internet de um determinado país, você tem que entrar em consenso com a lei daquele país. Por exemplo, o TikTok está sendo quase proibido nos Estados Unidos por causa de influência, porque dizem que o TikTok é espião, porque é da China, porque não sei o que. A China é um país, por exemplo, né, onde a gente tem a questão, volto a repetir, né, da BYD, que é uma empresa de carros elétricos que é concorrente direta do Elon Musk, né? Aí tem essas questões. A gente tem um monte de questões que, se vocês puxarem para ver todo o histórico deste cidadão, né, ele não criou a Tesla, ele comprou a Tesla. Ele não criou o Twitter, ele comprou o Twitter, entende? Então é uma pessoa que nasceu privilegiada, num berço de ouro, entende? E acha que assim, eu sou mimado, eu quero entrar num país, eu quero as reservas, seja lá do que for, porque ele tem a necessidade de ter esses produtos, minerar esses produtos que o Brasil tem, né? E ele quer fazer de qualquer forma. Então ele vai tentar desestruturar o país, vai tentar implodir o país por dentro. Não tem nada a ver com democracia. Até porque você imagina uma pessoa que mal fala uma palavra em português vai chegar no Brasil e vai achar que sabe de lei mais do que o judiciário do próprio país, que é a Suprema Corte do próprio país. Ele não faz isso em outros países. Ele não faz isso nos Estados Unidos, por exemplo. Ele não faz isso numa China, numa Índia, na Arábia Saudita, por exemplo, né? Que ele está presente em todos esses países. Já que a questão é democracia de um país X ou Y, por que ele não faz isso em outros países também? A intenção é fazer no Brasil. Porque existe interesse. O interesse é financeiro. Você jura que ele vai prezar pelos valores dele e não vai querer ganhar dinheiro? Primeiramente que o Twitter foi comprado por 44 milhões, quer dizer, bilhões, e hoje ele está valendo muito, muito menos do que isso. A gente entende que existe um projeto de poder da extrema e da ultradireita que tem o intuito de calar as pessoas, mas não é calar as pessoas fazendo com que elas deixem de falar. É criar robôs para que essas pessoas não tenham nenhuma personalidade e repliquem tudo aquilo que é falado por eles. Por exemplo, uma informação como Lula é ladrão. Todo mundo fala à torta e à direita. Só que interessante é o seguinte, se eu sou uma pessoa, bem, pensa em 2 minutinhos aqui, uma questão bem rápida. Se eu sou uma pessoa que eu tenho certeza, e eu tenho provas que provam a inocência ou não, né? Nesse caso, quando a gente fala de uma acusação, tem que se provar a acusação e não a inocência. No caso do Lula, não tem que provar que é inocente. O acusador tem que provar que ele é culpado. Fique claro, né? Então, você tem provas escritas, gravadas em áudio, em vídeo, que Lula de fato roubou. Você tem extratos bancários, movimentação e tudo mais. Você tem prova física que ele é ladrão. Na minha humilde opinião, tá? Parando pra pensar e falar bem rapidamente sobre esse assunto, você seria um herói do Brasil se você conseguisse provar. Só que aí nós entramos em outra lei no Brasil, que é calúnia e difamação também é crime.
Se você fala, acusa uma pessoa de ter feito algo que a pessoa não fez, você está cometendo um crime. Ou seja, você está imputando um crime para uma pessoa ao qual a pessoa não fez, e aí você está cometendo um crime. A pessoa que fez supostamente o crime que você falou vai responder ou não, né? Então é muito complicado quando a pessoa vem. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem a liberdade irrestrita de falar qualquer coisa. A gente tem, por exemplo, pessoas que acham que o partido nazi, por exemplo, não posso falar o nome aqui, por causa do vídeo aqui no YouTube, ele pode ser derrubado se a palavrinha for utilizada, né? Mas como a gente viu o caso do Monark, por exemplo, uma pessoa que acha que por um acaso o partido brasileiro também poderia existir um partido nazi que prezasse pelas... Eu não sei nem o que dizer, porque não é uma sociedade, sabe? É complicado, é muito difícil de expressar, inclusive, falar sobre essa questão. Existem coisas que tem que ser analisadas ponto a ponto, entende? Então, como eu falei, é muito difícil chegar atualmente na condição que a gente está. Eu sou uma pessoa muito espiritualista, né? Eu penso muito em questões espirituais e tudo mais, e eu acredito muito em reencarnação, em contato com o divino, né? Em planos espirituais em que você decide reencarnar por alguma razão, por aprendizado e tudo mais. E eu tenho uma leve impressão assim que pessoas que exigiram, pediram, que se predispuseram a reencarnar nesse período agora, são pessoas muito fortes, muito determinadas a aprenderem, a ajudar a modificar o cosmos no geral, porque é um momento muito difícil. Antigamente, quando você estudava, eu falo por mim, eu tenho 36 anos, e na escola, na minha época, eu morria de vergonha de quando professores chegavam lá na frente e perguntassem qualquer coisa pra gente, eu ficava naquele medo, caramba, eu vou falar algo errado, eu vou virar chacota na sala por estar falando algo que eu não conheço, que eu desconheço. Eu só dizia, levantava a mão quando eu tinha certeza, ou pelo menos uma quase certeza, quando eu tinha lembrado de uma matéria que foi ensinada e aí eu tinha uma noção mínima daquilo ali, então levantava a mão para poder falar, olha, eu sei a resposta, e debatia em sala com o professor, com outros colegas de turma e tudo mais. Porém, hoje em dia, uma coisa que a gente vê é pessoas burras, são pessoas sem nenhum tipo de informação, são pessoas que embasam suas respostas com fontes tiradas literalmente dos seus orifícios retais, porque não existe informação sobre o assunto. Por exemplo, você pegar um remédio que é para verminose, você pegar um remédio que é para malária e você entregar para uma pessoa e dizer, toma, esse remédio aqui vai te curar de uma outra doença, de uma terceira doença que não foi nem estudado para isso. Entende? Então, pessoas que batem no peito e têm o prazer de serem ignorantes, de serem burras. Acreditarem que a Terra é plana. Tipo, coisas que a gente aprende na escola, no ensino fundamental. Não é nem no ensino médio. Você não precisa ter um ensino superior no Brasil. Então, pessoas que são formadas em nada, duvidando e pondo em xeque informações de pessoas que estudaram anos para poder terem aquela informação. Entende? Então é muito complicado. E aí se une a um movimento que não é de hoje, de pessoas que estão lucrando com a burrice alheia. Porque assim, o que é mais fácil? O que é mais fácil? Você educar pessoas, como a gente pode ver agora com 2 anos de governo Lula, faz 100, né, vai criar 100 institutos de educação superior. A gente viu algum desses institutos sendo criados no governo Bolsonaro? A gente não viu. Por quê? Volto a falar. É interessante que a burrice das pessoas esteja em alta. A pessoa precisa ser ignorante, a pessoa precisa ser burra, a pessoa precisa não ter cultura, entendimento, para ser muito mais fácil de manipular. Aí você pega a bula da cloroquina, por exemplo, e vê que labilidade emocional é um dos efeitos colaterais. Lembrei.
Um dos efeitos colaterais é labilidade emocional. O que é labilidade emocional? A gente entende que labilidade emocional é esse balanço, esse desequilíbrio emocional. Você pega uma pessoa que já não é bem equilibrada, que acredita que uma cobra falou, que acredita que mar se abriu, que acredita em muitas questões que são ensinadas, passadas meio que de pai para filho e culturalmente tudo mais. E você pega essa pessoa e entope essa pessoa com um remédio que deixa ela desbalanceada emocionalmente. Então você começa a encher ela de informação, ela vai entender que essas informações são reais e não vão procurar. Até porque quando você é criado dentro de uma igreja evangélica, por exemplo, você acaba não sendo permitido questionar. Questionar é coisa do diabo, é errado, é pecado, entende? Então, a gente tem influências de vários lugares e vários lados que mostram pra gente que o país que nós vivemos atualmente é fruto do passado que a gente tem. Então cabe a nós hoje, a coisa melhor que a gente pode levantar a mão para os céus e agradecer é que esse povo velho, entre aspas, está morrendo, está indo. Ah, porque velhos são... Não, gente, velho, gente escrota também envelhece. Entende? Então, assim, as pessoas que estão atualmente hoje vivendo em nossa sociedade, a brasileira principalmente, né, que é focada nesse momento aqui nesse vídeo, vão aprender de alguma forma. Ou vai doer no bolsinho delas, porque elas vão ganhar multa por serem preconceituosas num geral, ou por fazerem merda mesmo. Aí o dia 8 de janeiro que nos mostra, né, que estão pagando com as próprias liberdades. Então, elas vão aprender de alguma forma. São muitos Enzos, muitas Vitórias, muitos... Quais são os nomes de pessoa, de criança mimada, sabe? São muitas pessoas que criaram, que cresceram com pais não dando limites, não dando... isso aqui a gente não pode comprar porque não tem dinheiro, dá tudo que a criança quer, deita no chão, chora, bate o pé, dá, aí cresce. Pessoas adultas, dessa forma que vai vencendo no grito, que acha que chegar ali, ficar na porta de um quartel gritando... liberdade, né? Democracia, liberdade, sendo que eles querem ditadura. Não dá pra entender. Então, é um vídeo sério, é um vídeo com um debate importante e é um vídeo que eu trago pra vocês e peço. Vocês já perceberam que já várias vezes eu falo sobre pesquisem, não confiem em todas as coisas que vocês ouvem e veem na internet. Aprendam a pesquisar fontes, porque assim, na minha época, eu tenho 36 anos e eu até falei isso, né, lá no Instagram, em um Reels que eu fiz, um vídeo que eu fiz lá pro Instagram, falando sobre eu ter 36 anos e ter nascido em um mundo sem internet. Então a gente sempre buscou informações, a gente ia em biblioteca, a gente ia ter professores, a gente buscava ser mais inteligente. Hoje em dia parece que o bom é ser ignorante, ser nécio, ser... sabe? Enfim, esse vídeo vai ficando por aqui, para não ficar ainda maior, ainda mais cansativo. E assim, a gente precisa definitivamente, de uma vez por todas, aprender que não é censurar. Quando você proíbe uma pessoa de cometer um crime, ou quando a pessoa comete o crime e você vai lá e fala, você tá errado, você não pode falar isso porque isso é mentira. Você não pode espalhar uma notícia falsa, porque você está alarmando uma sociedade inteira sobre algo que não é verdade. Entende? Então é engraçado que as pessoas lutam por essa liberdade irrestrita de opiniões, e quando essas opiniões elas são criminalizadas porque são crime, as pessoas acham, é uma ditadura, eu estou sendo preso. Não precisa falar, né? Mais uma vez eu agradeço a todas as pessoas que vieram até o final desse vídeo. Muito obrigado por assistirem até aqui. Não se esqueçam de me seguir em todas as minhas redes sociais. Sou eu, César, em todas elas, tá bom? O Pix da gatinha é contato, sou eu, César@gmail.com. Gente, ajuda aí porque tá babado. Eu trabalho por comissão e sabe como é que é, né? Tem mês que dá dinheiro, tem mês que não dá. E a gente tem que pagar nossas contas. Eu ainda não consigo monetizar aqui no YouTube nem lá na roxinha. Então, por favor, se vocês puderem me ajudar, qualquer quantia é bem-vinda. Não se esqueçam de se inscrever também aqui no meu canal no YouTube, curtir, comentar, compartilhar, e na roxinha também se inscrever, seguir e me ajudarem a começar a monetizar aqui na internet, tá bom? Muito obrigada por terem vindo até aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.